Programa Pet News. Patrocínio. Apoio. Olá, eu sou a Daiane Ribeiro e começa agora o nosso programa Pet News. E aí, tá pensando em viajar e quer levar o seu pet com você? Mas sabia que viajar com seu animalzinho não é tão simples quanto parece? Por isso trouxemos hoje uma convidada muito especial, a doutora Natália, que é médica veterinária, e ela vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor as regras para estar viajando com o nosso pet. Então vamos lá conversar com ela? Olá, Natália, tudo bem? Oi, Daiane, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você, um tema tão legal, tão curioso, para a gente poder entender como que nós vamos fazer para poder transportar os animais, né? Porque afinal a gente quer levar eles para todos os lugares que a gente for. Verdade. Eu já vou começar te perguntando, Natália, se qualquer espécie, desde que seja de pequeno porte, pode viajar com o tutor? Nós temos algumas regras a serem seguidas, né? Isso depende muito das companhias aéreas, o que eles exigem, né? Então isso é importante o passageiro ir sempre na companhia e entender qual que é a regra de acordo com o porte do animal. Mas o comum mesmo hoje é o transporte de cães e gatos, mas também tem transportes de cargas, que são as aves, os roedores, animais exóticos, isso tudo pode ser transportado desde que siga as regras. Os cães e gatos têm as documentações, né? Sim. Agora, com relação aos animais exóticos e silvestres, eles já têm um guia de trânsito que é exigido, tem as documentações do IBAMA, é uma coisa bem mais legalizada. Em relação a cães e gatos, tem o peso ideal, assim, o peso limite para viajar com eles? Tá. Na cabine, junto com o passageiro, o animal, cão e gato, ele pode ir até 10 quilos de peso. Sim. Com a caixa de transporte. Ele vai no seu pé, no banco da frente, né, do passageiro, naquele compartimento embaixo. Então tem que ser uma caixinha pequena, né? No caso essa daqui, ela já é uma casinha que é grande, ela não entra debaixo do banco, é mais ou menos 24 centímetros. Essa daqui ela já vai como compartimento de carga viva, né? Aí acima de 10 quilos ele já vai no outro compartimento, né? O pessoal tem bastante medo, mas já é um compartimento separado para cães e gatos, não são junto com as malas. E esses animais, eles precisam ser sedados para estar viajando? Não é recomendado, né? Porque a sedação ela é um procedimento anestésico. Então, imaginamos que durante a viagem pode ter intercorrências de paradas cardíacas, respiratórias, então não tem ninguém acompanhando isso. Até para o pessoal da companhia ver se o animal está sedado, se ele está bem, se ele não está, então não é recomendado. E o tutor, ele precisa se organizar com quanto tempo de antecedência para poder viajar com o pet dele? Depende do destino dele, se é uma viagem nacional ou internacional. A viagem nacional, ela vai exigir o cartão de vacina atualizado da vacina antirrábica, né? A vacina de raiva, ela é feita acima de 3 meses de idade, ela já pode ser feita. As vacinas múltiplas, né, não tem exigência. Ele tem que ter vermifugado, controle de pulgas e carrapatos, um animal saudável, ele tem que estar apto à viagem. Além disso, autorização veterinária, que tem que ser feita 10 dias antes. Essa vacina antirrábica, ela tem que ser dada no animalzinho próximo à viagem ou pode ser muito... Para viagem nacional, ela tem que estar no período de 1 ano de validade. Para quem for fazer a viagem internacional, tem que se programar, eu falo assim, pelo menos 5 meses, né? Então não é assim, vou viajar semana que vem. Não é. Tem que se programar mesmo. Por quê? A gente precisa fazer primeiro uma microchipagem, né? O que é o chip? É um chip, nos outros países, é exigido que o animal ele seja chipado. Aqui no Brasil não, mas se for viagem internacional, então vai ter que chipar o animalzinho. O chip é esse dispositivo. Sim. Ele a gente coloca, né, um código de barras na região cervical, no pescoço do animal. Lá vai vir um número.
Então é esse número que é a identificação do animal, né? E aí vai estar constando quais são os dados do animal, do tutor, o endereço. Ele não é GPS. Então ele é uma forma do dono provar que o animal é dele, ou se fugir, encontra o dono. Aí tem os leitores de chip que a gente faz, que é esse daqui, para ver o código. Isso. E aí faz o chip e logo em seguida tem que fazer a vacina da raiva. Se o animal ele tiver vacinado um mês atrás, ele tem que vacinar de novo, porque obrigatoriamente ele precisa ser pós. Então, primeiro vai chipar o animal na viagem internacional e depois vai aplicar a vacina da raiva. Tem que ser uma vacina importada, ética, né? Ter o selo, tudo certinho que a gente precisa para colocar na documentação. Aí nós vamos contar 30 dias. Após os 30 dias, a gente tem que coletar a sorologia. Lembrando que não são todos os países. Cada país tem uma regra, né? Então, a primeira pessoa vai ver o destino. Isso, eu sempre falo. Vai Vai no Ministério da Agricultura, no aeroporto, ver certinho na Vigiagro qual que é a regra do país de destino. Pra gente seguir de acordo com aquele protocolo. Cada país vai ter uma exigência diferente. Isso. Aí fazendo a sorologia, a gente coleta um sangue, manda para laboratórios específicos, não são qualquer laboratório que aceita. Então, após a vacina, ainda tem que fazer a sorologia para ver se funcionou mesmo. Isso, tem que ser 30 dias exatos. Sim. Né? Mandamos esse resultado em laboratório que pede um mês, então assim, já foi 2 meses nessa brincadeira, então, né? Tem que ser bem antes de programar essa viagem. Isso. E tem países que exigem, depois da sorologia pronta, uma quarentena de 90 dias. Nossa, ainda tem mais. Nossa, então realmente tem que programado. Isso. E vamos falar um pouquinho das medidas, normalmente, que eles exigem de uma caixinha para viajar lá em cima com o tutor no avião. Tá, então como eu disse, essa caixa aqui ela é grande. Então, o recomendado, eu acho o mais fácil, é aquelas caixinhas de pano, que é tipo uma bolsa. Né? E o animal ele tem que ficar bem comportado dentro dessa bolsa, né? Ele tem que girar em torno Tem que girar. dele. Então o animalzinho tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno mesmo. O animalzinho assim, né? de grande porte não Se vai chegar deixar de lá em cima. 10.1 não passa. Então é uma regra mesmo, né? Então, pra gente ter uma ideia mais ou menos... Essa caixa aqui, por exemplo, só para mostrar o pessoal de casa, ela tem de altura uns 30 centímetros, né? Isso, ela é E grande. tem que ter uns 24 centímetros. Ó, pra você ver, a caixinha tem que ser... Gente, é muito pequena. Muito pequena. Não é qualquer caixinha que você vai conseguir viajar com seu animalzinho lá em cima. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem encontrar a caixinha, até pede pra fazer, né? Porque é uma caixinha bem pequena. Pensar também na ventilação, isso aí, porque quando for como carga viva, não pode ter rodinha, tem que ter uma boa ventilação, tamanho bom para o animal, então a gente tem que pensar nisso tudo também. E hoje já existem, né, empresas que fazem esse transporte interestadual dos nossos pets. Às vezes a pessoa quer ir de um estado para outro, já tem hoje em dia essas empresas que fazem esse transporte. Isso, tem empresas que já vai te dar orientação desde o início da documentação, o que você tem que fazer, a compra da passagem para o seu animal, que você precisa comprar, não pode esquecer também, isso é importante, e ele vai te orientar desde a saída e a chegada. Doutora Natália, muito obrigada pela sua participação. E eu vou deixar para vocês, se alguém ficou com alguma dúvida e quer esclarecer, vamos deixar aqui o contato da doutora Natália e nas nossas redes sociais também. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, né, de estar falando com vocês sobre esse tema bem legal. E a gente deixa nas nossas redes sociais, para quem tiver interesse, a gente faz todo esse processo. É um tema muito importante, porque está tendo muita procura, né? As pessoas estão querendo viajar com os pets agora, ninguém quer sair, deixar pra trás, né? Isso, é bem legal mesmo, fazer tudo certinho, se programar antes pra ninguém chegar lá. Então essas dicas foi pra você não ser pego de surpresa, então agora você já sabe, tem que se programar muito antes se você quer viajar com seu pet. Obrigada, doutora Natália. E no próximo bloco vamos te ensinar uma receita de um delicioso brigadeiro para o seu pet e também vamos te ensinar a fazer um vermífugo natural com a doutora Luciana, então não saia daí, voltamos já já. O nosso objetivo é acolher as pessoas, os seus pets, de maneira para proporcionar a eles uma experiência única. Este é o Ecos Pet Park. Sejam bem-vindos.
Olá. Seja bem-vindo. Nós aqui da Brumax, a vida inteira falamos que fazer limpeza, você bem sabe que é muito importante, fundamental, principalmente agora na pandemia e pós-pandemia, que é o que nós estamos passando. Mas para isso, você não precisa se matar, ter dor nas costas, no joelho, no ombro. Aqui na Brumax você tem soluções eficientes e para que você não sofra. Vocês nunca me viram desse jeito, tão agasalhado. Ou seja, o frio chegou e vai permanecer. Fazer limpeza agora é muito mais difícil, concorda? Colocar a mão na água, ficar agachando, levantando. Aqui você tem acessórios. Você tem mop spray, mop espremedor, mop pó. Aqui você faz limpeza de verdade. Sem no final do dia estar com dor nas costas, na coluna, no ombro, no joelho. Quer fazer limpeza eficiente, sem sofrer e economizando de verdade? Só pode ser aqui na Brumax. Continue assistindo o programa Pet News. Você está assistindo o programa Pet News. Estamos de volta e quem não ama um brigadeiro, hein? Sabia que você também pode preparar um brigadeiro natural para o seu pet? E por isso convidamos hoje a doutora Luciana, que é médica veterinária nutricionista, e ela vai nos ensinar a fazer um delicioso brigadeiro para o seu pet, que eu tenho certeza que ele vai adorar. Vamos começar então com a nossa receita do brigadeiro. Doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem? Então fala pra gente quais os ingredientes para começar essa receita. Então, são 3 ingredientes bem simples. A gente vai utilizar o fígado bovino, né? Em média 2 fígados. A linhaça pode ser linhaça dourada, que a gente está usando a linhaça dourada, pode ser a marrom e pode ser a chia também. E a batata doce. Sim, vamos começar então com a preparação do fígado. Como que é? Então, o fígado é muito simples também, a gente só vai ferventá-lo em água, né? A gente vai deixar ele de 5 a 10 minutos ferventando em água. Quando a gente vê que ele já ficou aquela coloração amarronzada, né? Ele já está pronto, a gente já pode utilizar ele para fazer o purezinho de fígado. Aqui a gente já tem um fígado pronto, né? A gente vai retirar, vamos colocá-lo aqui. Você usou em 2 bifes de fígado, né? Isso, 2 bifes. Nós vamos picá-lo, né, para colocar no triturador. 2 bifes de fígado é suficiente para fazer quantos brigadeiros, Luciana? Em média, vai dar uns 30, 50 brigadeiros. Vai depender do tamanho que você for enrolar. Se fazer um maiorzinho, vai dar uns 30. Se fazer ele menorzinho, uns 50, né? Esse brigadeiro, a gente pode oferecer ele tanto para cães quanto para gatos. Ele tem um uso terapêutico também, porque o fígado, ele é um alimento antioxidante, ele é riquíssimo em vitamina A, né? Ele também ajuda em processos de anemia, né? Cãezinhos que... É muito saudável, né? Muito saudável, ele é rico no mineral, né? Que é o ferro, e proteínas, né? Então as vísceras, elas têm um papel muito importante na saúde dos cães e dos gatos. Até uma dica importante, essa água a gente não descarta ela. A gente pode colocar ela na forminha de gelo e fazer gelinhos em dias mais quentes assim, né? Como hoje em dia tá quente. Tá muito quente. Muito quente, a gente oferece para eles como um petisco no decorrer do dia para refrescar, né? E a gente não perde esses nutrientes que ficam nessa água também, né? Muito interessante. E doutora Luciana, a batata doce, a gente vai só amassar ela? Sim, a batata doce a gente cozinha, né?
Quando ela estiver bem cozidinha, a gente amassa ela com um garfinho mesmo, é bem simples. E aí a gente mistura esses dois purês, né? O purê da batata doce com o purê do fígado. Doutora Luciane, então vamos fazer esse processo inteiro e mostrar para o público de casa? Sim, vamos preparar então, né? E o nosso brigadeiro ficou pronto. Olha que lindo que ficou. Olha aqui, Daiane, a gente vai mostrar para vocês um com linhaça que os cachorrinhos amam e fica bem decorativo para uma festa de aniversário. A textura dele, ó, é bem macinha, né? É bem cheiroso para os pets, eles gostam muito desse cheirinho de fígado. De fígado, e eles amam. Esses dois aqui nós deixamos sem passar na linhaça porque é uma preferência dos gatinhos. Os gatinhos não gostam muito da linhaça. Alguns comem, mas a maioria não. Então, para os gatinhos a gente deixa eles assim, sem passar na linhaça. E fica bonitinho do mesmo jeito. Né? Tem muita criança que quer, às vezes, dar um mimo pro pet, né? Então faz um brigadeiro pet para não ter perigo de intoxicação com chocolate. E vai ficar lindo. E vai ficar lindo. E também vamos fazer uma receita muito simples e importante para a saúde dos nossos pets, que é o vermífugo para cães e gatos. Doutora Luciane, explica quais ingredientes necessários para essa receita. Então, Daiane, nós vamos utilizar a hortelãzinha, que é o principal. Ela que tem a ação de vermífugo natural. Ela auxilia também no tratamento de giardia, né? Para cãezinhos que têm giardia recorrente, é muito bom. Macera ela no pilãozinho. Se você não tiver o pilãozinho, pode ser qualquer outro triturador que você tenha, né? Às vezes triturar com colher, né? Você tenta adaptar com a sua realidade. E a gente pode usar ela tanto com fígado, ou esse fígado que a gente acabou de fazer na receita, né, do nosso brigadeiro. Sim, sim. E também com a banana. Sim, o importante é o pet ingerir as 10 folhinhas de hortelã, porque é ela que tem a ação, né, contra alguns vermes, né? Então, se ele faz uso de alimentação natural, a gente pode também colocar, né, as folhinhas maceradas na alimentação dele. Pode colocar no patezinho de fígado, na fruta que ele gosta, né, amassadinha. O importante é ele comer a folhinha de hortelã. E tem alguns animais que comem a folhinha pura, como os né? gatinhos. Os gatinhos, às vezes, você pode já dar, né, a próprio massinho, assim, eles gostam de comer ela. Isso. Se o pet gostar de comer ela pura, não tem problema, pode oferecer ela pura também. Doutora Luciana, 10 folhinhas uma vez só já é suficiente para ter essa ação de herbicida? Então, o tratamento mínimo são durante 10 dias. Então, ele vai fazer macerar, né? Vai ficar bem maceradinho assim, essas 10 folhinhas. Vai misturar com frutinha, com a comidinha dele e dá no mínimo durante 10 dias. Pode passar de 10 dias? Pode, se o petzinho gostar, porque a hortelã, ela é um alimento natural, ela não tem contraindicações para pets saudáveis, né? E além dessa ação que auxilia, né, no tratamento dos vermes, ela também auxilia em processos respiratórios, né? Previne algumas gripes, problemas do trato respiratório do pet. Então, nós vamos fazer agora uma das preparações, né? A gente vai tirar a hortelã macerada e acrescentar um pouquinho do patê de fígado que nós fizemos para a receitinha anterior. E nós vamos misturar, né, formar uma misturinha aqui mesmo e oferecer para o seu cachorrinho e para o seu gatinho. Se o seu gatinho gostar do hortelãzinho assim, ele vai consumir com facilidade. Se não,
oferecer in natura para os gatinhos. E para os cachorrinhos, aqui já está pronto. Fica assim. E pode ser oferecido também com a fruta amassadinha. Ótimo, uma excelente dica para vocês aí de casa. Espero que vocês tenham gostado dessa receita nossa do brigadeiro e desse vermífugo natural. Muito obrigada, doutora Luciana. Eu que agradeço, foi um prazer. E eu vou deixar aqui o contato da doutora Luciana nas nossas redes sociais também. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão que queira falar com ela, vamos deixar o contato para você. E no próximo bloco vamos falar sobre a acupuntura veterinária e seus benefícios com a doutora Fernanda. Espero por vocês, voltamos já já. É hora de investir. E a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um microfranqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade e com alta demanda no mercado. Afinal, é a fixação da marca da empresa. Por ser um produto de grande aceitação no mercado, o retorno financeiro é imediato. E para se tornar um microfranqueado Brumax, você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Disponibilizamos um completo treinamento sobre o produto e o mercado de vendas, além de uma central de dúvidas que funciona diariamente. E tudo isso com um pequeno investimento, sendo 50% desse valor revertido em produtos. Realize o seu sonho, tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito. Seja um microfranqueado Brumax. Tradição e credibilidade são marcas da ExataVet, farmácia de manipulação veterinária. A ExataVet possui estacionamento próprio e o atendimento é rápido e especializado. A ExataVet também recebe sua solicitação e faz seu orçamento pelo WhatsApp. Com laboratório próprio e tecnologias sempre atualizadas, a farmácia oferece suas medicações com altíssima qualidade e todas as certificações exigidas, garantindo a mesma eficácia dos medicamentos industrializados, com um custo de até 50% mais barato que os convencionais. Conheça a ExataVet, saúde animal na dose exata. Já já voltamos com o programa Pet News. Você está assistindo o programa Pet News. Já estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da acupuntura em pets com a doutora Fernanda, que é pós-graduada em medicina veterinária e também é sócia proprietária da clínica Sense Care. Doutora Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo, Daiane. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre a acupuntura veterinária aqui para o pessoal da Pet News. Vamos lá, o que vocês têm dúvida? Comece explicando para a gente o que é a acupuntura. Vamos lá. A acupuntura é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa e ela consiste na colocação de algumas agulhas de aço inox, nos pontos que a gente chama de ponto de acupuntura. Quando a gente faz essa colocação, a gente consegue um efeito terapêutico nos pacientes. E quais os benefícios da acupuntura nos animais? Bom, a gente fala principalmente de dois benefícios, que é promover a analgesia, então tirar a dor, e ter um efeito anti-inflamatório também. E o animalzinho precisa ser sedado para fazer acupuntura? Não. Assim, se a gente fizer nos pacientes, né, nos cães, gatos, equinos, que são animais domesticados, praticamente todos permitem a colocação das agulhas sem nenhum problema. A gente fala em sedação quando a gente vai fazer acupuntura nos grandes felinos, nos leões, nos tigres, que aí não tem jeito, né? A gente precisa deles sedados. Mas nos nossos cães e gatos de dentro de casa, não precisa. Normalmente eles deixam. Super tranquilo, e eles curtem, viu? Ainda gostam. Eles gostam, é. E normalmente em quantas sessões o tutor já consegue perceber? Olha, Dani, depende muito de cada caso, né? Então, tem lesões mais graves que requerem um pouquinho mais de tempo. Mas geralmente a gente consegue, né, uma média, né, começar a ver resultado de 3 a 4 sessões. Sendo que a gente faz uma média aí do intervalo de 1 a 2 vezes por semana nas sessões de acupuntura. E tem alguma contraindicação? Não tem. A acupuntura mesmo não tem contraindicação. Pode ser feita em todos os animais e é tranquilinho.
E você trabalha com algum tratamento auxiliar à acupuntura nos animais? Sim, Dayana. Hoje em dia a gente fala muito de medicina veterinária integrativa. Então a gente associa mais de um tipo de técnica com o objetivo da gente fazer o animal melhorar de forma mais rápida. Então, por exemplo, a acupuntura a gente gosta muito de associar aqui na clínica com a ozonioterapia, que também é uma terapia muito interessante, tem uma resposta muito boa, com as técnicas de moxa-bustão, que é uma erva chinesa à base de artemisia, com as técnicas de laser terapia e com a eletroacupuntura. Não necessariamente a gente vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas a gente lança a mão desses diferentes artifícios terapêuticos para a gente ter uma melhora mais rápida do paciente. E quais os sintomas que o tutor observar em casa? Seria até interessante fazer uma consulta com você. Bom, então fiquem muito de olho em pacientes que estão mancando, pacientes que têm dificuldade de levantar, de sentar, então você percebe que eles têm dor para se levantar ou sentar. O animalzinho está sentindo dor. Sim, ou pacientinhos que ficam com a cabeça muito baixa ou lambendo excessivamente uma mão, porque isso aí pode nos apontar problemas de cervical. Às vezes você fala, nossa, não tem nada a ver, mas o cachorro fica com a cabeça muito baixa quando ele tem dor de cervical. Já é um sinal que ele tem. Já é um sinal. Então esses tipos de sinais nos acendem um sinal de alerta e a gente pensa, opa, temos que procurar um acupunturista. A gente poderia ajudar o animal nessa situação. E a acupuntura, ela é só um tratamento ou ela também previne as doenças? Então, Dayana, a acupuntura tem como grande objetivo aí, né, tirar a dor, igual eu falei, ser anti-inflamatória, mas principalmente promover o equilíbrio do paciente, né? Obviamente que um corpo equilibrado é um corpo que tem menos propensão a ter doenças. Então, para os cães e gatos geriatras, né, os senhorzinhos de idade que a gente fala, é muito interessante usar a acupuntura já de forma preventiva para auxiliar esse envelhecimento, para a gente fazer com que eles tenham por mais tempo, né, o maior possível de qualidade de vida. Então, E, doutora Fernanda, às vezes a gente sabe que algumas raças já têm tendência a ter algumas doenças. Você já indica a acupuntura para essas raças? Olha, top 1, assim, que a gente tem que pensar das raças com esses tipos de problemas são os Goldens, os Labradores, que eles têm muito problema de displasia coxofemoral, os Shih Tzus, os Pugs, Bulldogs com problemas de hérnia de coluna. Então, os tutores dessa raça devem ficar especialmente atentos e já ter o telefone de um acupunturista ali do lado. E você trabalha com a eletroacupuntura? Como funciona essa técnica? Olha, a eletroacupuntura é uma técnica muito interessante de usar principalmente nos cães e gatos que estão com uma paralisia, não estão totalmente sem andar, porque ela é um tipo de acupuntura um pouquinho mais forte, né? Então o estímulo dela é um pouco maior, justamente pela presença da eletricidade. Então como é que funciona? A gente vai colocar as agulhas de acupuntura nos pontos ideais, agulhas essas que são bem mais finas do que as agulhas hipodérmicas tradicionais. Então, se a gente fizer uma comparação de colocar uma agulhinha de acupuntura do lado de uma agulha daquelas de injeção, de vacina, a gente vê que ela é bem mais fininha. É mais fininha. Por isso até que os cães e gatos permitem, geralmente, de uma forma tranquila a colocação delas, né? Porque não dói tanto quanto se fosse uma agulha tradicional. Mas bom, voltando para a eletroacupuntura, a gente vai colocar essas agulhas e a gente vai colocar eletrodos que são em formato de um jacarezinho em cada um dos polos. Então a gente vai fechar o circuito, coloca um eletrodo numa agulha, outro em outra agulha. Fechando esse circuito, a gente tem a passagem da corrente elétrica e aí o estímulo dos pontos ela é potencializado. Então, numa situação, igual eu comentei, de um paciente que está travadinho totalmente sem andar... para casos mais graves. Não é mais grave, mas assim, que eu quero uma intensidade maior de estímulo naquele paciente. Aí eu lanço mão da eletroacupuntura. O incômodo, Daiane, vai depender do tanto que eu for colocar de carga elétrica ali, né? Então, se eu fizer um estímulo muito grande, obviamente vai incomodar um pouco mais, mas a gente vai sentindo do paciente qual que é a tolerância, aumentando aos poucos e geralmente... Ver a reação do animal. Geralmente eles toleram tranquilamente. E eu explico um pouquinho também dessas outras técnicas que você falou que trabalha aqui na clínica. A moxa-bustão, ela é uma erva chinesa, que a base dela é artemisia. Hoje em dia a artemisia não tem só na China, tem em outros lugares do mundo também. Então essa planta ela é desidratada e ela é colocada em formato de bastão. Então parece um charutão mesmo, sabe, Daiane? E a gente vai colocar fogo ali, ela vai aquecer, liberar uma fumaça e esse aquecimento junto com a fumaça tem um efeito de você estimular o ponto de acupuntura de maneira térmica. Então a gente pode colocar, por exemplo, a moxa em cima do pontinho de acupuntura, com uma agulha de aço inox, ela vai fazer a condução do calor para dentro do ponto. Então a gente tem um estímulo feito dessa forma
E a gente pode usar também diretamente a moxa bustão direto próximo à pele do animal. Claro, mantendo uma distância para não acontecer de queimar, né? E também podemos utilizar a moxa bustão para cicatrização de feridas, né? Isso é uma dica super legal. Feridas com difícil cicatrização, a gente estimula com a moxa bustão a cicatrização. Doutora Fernanda, eu queria te agradecer pela sua participação no nosso programa, por trazer todas essas informações tão importantes, né, para os tutores e para os seus pets. Obrigada, Daiane. A Clínica Sem Se Quer agradece muito a oportunidade de dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento e espero te encontrar numa próxima. Sim, e eu vou deixar para vocês o contato da doutora Fernanda aqui e também nas nossas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato com ela, vamos deixar disponíveis para vocês. E se vocês gostaram do nosso programa e tem alguma dúvida ou sugestão, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, @daianeribeiro.vet, porque a sua opinião é muito importante para nós. E até o nosso próximo programa, que vai vir repleto de informações e novidades dessa área tão linda que é a área pet. Espero por vocês e a gente se vê por aí. Olá, eu sou o Alex Parente, presidente da ONG ARA, que atua há mais de 10 anos na defesa dos direitos dos animais. Há 4 meses nós estamos na Operação Búfalas de Brotas, onde mais de 1000 búfalas foram abandonadas por um fazendeiro. Entre elas, essas crianças que estão aqui comigo agora. Esse caso está sendo um divisor de águas no direito dos animais no Brasil. Pela primeira vez estamos vendo sendo feito justiça por animais considerados de produção. O fazendeiro está preso e nós estamos aqui cuidando desses animais graças à ajuda de todos. Programa Pet News. Patrocínio. Apoio